Vocês podem se colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica. Vamos começar agora louvando ao nome do Senhor. Quem crê que Ele já está neste lugar. Aleluia. E antes de orar, queria só deixar uma palavra para vocês, que é uma palavra que o pastor até pregou recentemente, foi num culto de domingo, e o Senhor me trouxe à memória essa palavra, né? Assim, para mim é um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, que é o Salmo 139, né? Eu vou ler só o início dele aqui. Senhor, Tu sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? E o versículo que mais me chamou a atenção é esse último que eu li agora, né? Para onde me ausentarei do Teu Espírito e para onde fugirei da Tua face? E por muitas vezes, né, a gente tenta fazer as nossas coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Muitas das vezes nos afastamos do Senhor, em pensamentos, em atitudes, mas para onde a gente pode fugir da presença do Senhor, se Ele sempre está presente do nosso lado? E uma coisa que eu sempre medito de dia e de noite, a gente pode ir para todos os lugares, mas o Senhor, Ele sempre vai estar ali, presente do nosso lado. Ele nunca nos abandonou, irmãos. E eu falo de mim mesmo, né? Muitas vezes eu fugi da presença do Senhor e aqui estou eu novamente. É uma alegria muito grande estar aqui, poder subir, vir para a casa do Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, ouvir a palavra, estar em comunhão com os irmãos. E é muito gratificante estar aqui na casa do Senhor. Que nós possamos estar com esse pensamento, né? Como é maravilhoso estar na presença. A gente pode querer encontrar prazer em qualquer lugar, mas quando a gente entra na presença do Senhor, essa é a verdadeira alegria, não tem para onde fugir, irmãos. A verdadeira alegria é estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor todos os dias, buscando, adorando o nome dEle, louvando o nome dEle. E que nós possamos estar ligados, que o Senhor vai falar conosco essa noite, né? Seja através dos louvores que o Senhor nos deu, seja através da palavra, né? Do ensino que vai ser dado hoje à noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com os céus. O Senhor está neste lugar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer, Pai, por estar neste lugar, Senhor, na Tua casa, Pai, junto com os meus irmãos, Senhor, Deus, que o Senhor seja entronizado neste lugar, Senhor. Oh, Pai, seja bem-vindo neste lugar, Jesus. Seja bem-vindo, Pai, aqui neste lugar, Jesus. Sonda os nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, para aprender mais de Ti, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com um único só propósito, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, através do ensino que vai ser dado aqui hoje à noite, Pai. Que o Senhor possa fluir, meu Pai, aqui em cada louvor, Pai, em cada adoração, Pai. Que os nossos louvores não sejam apenas da boca para fora, Senhor, mas que os nossos louvores cheguem até as Tuas narinas como perfume suave, Pai. Receba a nossa adoração, quebranta o nosso coração nessa noite, Pai. Sonda os nossos corações, nos esvazia de nós mesmos, Pai. Senhor, vai restaurando, Senhor Deus, os meus irmãos, Pai, todo o cansaço, Pai, toda a fadiga, Senhor Deus. Em nome de Jesus, vai tirando todo o sono, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fortalecer e renovar, Senhor, cada um aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar também aqueles que estão a caminho, Senhor, da Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai, Senhor Deus, livrando de todo mal, Senhor Deus. Vai guardando o Teu povo, Senhor. Vai guardando, Jesus, aqueles que estão, Pai, agora no automóvel, na moto, no ônibus, seja onde for, Senhor Deus, que o Senhor possa guardar, Senhor. Coloca anjos, Senhor Deus, para proteger, Senhor, os Teus filhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, e acalma o nosso coração nessa noite. Eu não sei como o coração dos meus irmãos estão, Senhor Deus, nessa noite, Pai, se estão inquietos, Pai, mas o Senhor tudo sabe, Senhor Deus, porque o Senhor é onisciente, é onipresente.
Oh, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Oh, Deus, flua neste lugar, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te dar glória, nós queremos Te dar força, poder, Senhor Deus. Toda a majestade nos céus, na terra, debaixo da terra, Senhor Deus, seja exaltado nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, é assim que eu te oro, Pai, te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para dizer, Pai, que Tu és bem-vindo, Jesus. Aqui eu vim para dizer, declare isso, que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. E ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais, que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui, vem, e vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar, e vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração e é o Teu altar. Flui Espírito, e flui Espírito de Deus, e flui aqui neste lugar, e flui sobre mim, ministra o Teu propósito, o meu coração e é o Teu altar. Mais uma vez, flui, flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, e flui sobre mim, ministra o Teu propósito, o meu coração e é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração e é o Teu altar. E vem Espírito de Deus, e vem Espírito de Deus, o meu coração e é o Teu altar. Mais uma vez, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. E vem Espírito de Deus, e vem Espírito de Deus, o meu coração e é o Teu altar. O meu coração é o Teu altar. O meu coração é o Teu altar. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Oh Deus, nós oferecemos esse culto ao Senhor, Pai, essa noite, Jesus. Nós oferecemos ao Senhor nosso coração, Senhor Deus. Oh Deus, assim como foi dito, Senhor, som dos nossos corações.
Oh Deus, sonda os nossos corações, porque o nosso coração é o teu altar, Senhor Deus. Nosso coração, Jesus, é morada do teu Espírito, Senhor Deus. Nós somos moradas, nós declaramos nessa noite que nós somos tua morada, Jesus. Então nos encha, Jesus, nessa noite. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que chegamos, Senhor Deus. Que possamos sair, Senhor, daqui mais cheios do teu Espírito, Senhor Deus. Que venhamos sair daqui mais cheios do teu entendimento, Senhor Deus. Que venhamos sair daqui mais cheios, Senhor, da tua glória, Senhor Deus. Porque não basta, Senhor, viver pelos nossos próprios méritos, Senhor, mas basta viver somente pela tua glória, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você venha declarar nessa noite para que você veio. Se você veio para adorar, então que você louve comigo assim, ó. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Louve mais uma vez esse refrão. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos aqui. As palmas, irmão. Contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença contemplamos sua face, E rendemos aqui. pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido.
e fazer teu nome o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Receba a nossa adoração, Pai. Tu és digno de tudo, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, santo, santo, santo tu és, Jesus. Aleluia. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu, e digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. E ao que se assenta sobre o trono do céu, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação e louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. E Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 declare. Que era e há de vir com a criação. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, nós te adoramos. Seja exaltado, Senhor. Receba, Senhor, nossa adoração, Pai. Oh, Pai, que a nossa adoração possa subir, Senhor Deus, até o teu trono, Senhor. Pai, que não venhamos estar aqui somente da boca para fora, Senhor. Que o nosso louvor, Pai, seja adoração nessa noite. Seja adorado, Espírito Santo de Deus. Seja engrandecido, Senhor. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir nessa noite, Pai. Que o Senhor apareça e que nós desapareçamos nessa noite, Senhor Deus. Que brilhe a tua luz nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja entronizado, Espírito Santo de Deus. Declare mais uma vez: Santo, 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 Santo. Mais uma vez, Santo, Santo, Santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Continue em adoração, irmãos. Continue buscando a face dele nessa noite. Ele está aqui, ele está aqui.
início e fim. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa, és o ar que eu respiro. Tu és o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas, devolvendo ao Senhor com gratidão no coração por tudo aquilo que Ele tem nos dado, nos provido, de todo o coração, com alegria. E um louvor que ninguém conhece, sabe? Eu te agradeço, Deus, e pelo teu favor. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar. É pra te ser que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus. Não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e
só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Graças a paz, igreja, amém? Boa noite. A igreja está feliz? Estou meio cansado. Quarta-feira foi intensa, amém? Mas glória a Deus pela vida de cada irmão que está aqui hoje. Alguém nos visita hoje aqui, nessa quarta? Algum visitante? Se tiver, faça o sinal. Amém, o irmão ali. Meu irmão, toda a igreja, vamos dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estenda sua mão para receber uma lembrancinha. Fique de mão levantada, por favor. Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui na frente as crianças para a gente orar. Aproveitar e já orar também pelos dízimos e ofertas. Os pequeninos. Amém? Vamos orar? Estende suas mãos. Pai, nós damos graças, Senhor, pela vida, Deus, de cada criança, Senhor Deus, que se encontra, Pai, aqui nesta noite, Pai. Nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor derrame as suas bênçãos, Pai, sobre a vida deles, Pai. Senhor, que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha falar aos seus corações, através ali, Pai, de cada professor e professora, meu Pai. Dá graça, meu Pai, aos teus filhos, Senhor. Pai, para que eles cresçam em teus caminhos, Pai. Se fortaleçam na tua presença, Senhor Deus, e jamais se distanciem de ti, Senhor Deus. Guarda e livra de todo mal, Senhor Deus. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar e orar pelos dízimos e ofertas também. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada dízimo e oferta aqui depositados, meu Pai. Te louvamos, Senhor Deus, por tua graça e provisão, Senhor Deus, e pelo privilégio, meu Pai, de poder ofertar e dizimar em tua casa, Senhor Deus. Pedimos a sua bênção sobre aqueles, Pai, que são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, meu Pai. Se porventura há aqui alguém, Pai, que não faz por falta de condições, meu Senhor, abra as portas, meu Pai. Pai, que surjam propostas de emprego, Senhor Deus, que o Senhor mande a sua provisão, meu Pai, através de ideias, capacitações, meu Pai, mas que este, meu Pai, venha ser capaz, Deus, com a sua graça, de dizimar e ofertar na sua casa, meu Pai. Dá sabedoria, Santo Espírito, para que esse recurso seja administrado de maneira correta, meu Pai. Se nós oramos, para o seu louvor e glória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? A turma de batismo já foi? Ainda não, né? Pode ir a turma de batismo, pastor Valber já os aguarda. Queria aqui chamar nossa irmã Lucila, que vai estar trazendo a palavra hoje. E aí, meu bem? De paz? Amém. Boa tarde. Amém. Estenda suas mãos, meus irmãos, vamos abençoar nossa irmã, amém? Pai Santo, Todo-Poderoso, nós pedimos aqui nesse momento, Pai, que a Tua graça, o Teu poder, Senhor, a condução do Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja sobre a Tua filha, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, que ela, Pai, que certamente se capacitou, estudou, mas que nesse momento, Pai, o Senhor conduza ela, meu Pai. Dê a tua filha as palavras certas, Senhor. Dê a ela, meu Pai, tranquilidade no falar, equilíbrio no raciocínio, clareza, Senhor. Que o Senhor, Espírito Santo, venha ministrar em cada coração, Deus, a tua palavra, meu Pai. Que possamos sair daqui edificados, com a certeza, meu Deus, de que foi o Senhor, meu Pai, que falou conosco, meu Pai. Eu sei que a tua filha, Deus, é falha, pecadora, como todos nós aqui, meu Senhor Deus.
Mas se o Senhor a usar, meu Pai, como um instrumento, Senhor Deus, certamente, meu Pai, ela será eficaz na transmissão da sua palavra, meu Pai. Guarda ela, Pai, livra ela de todo mal, de toda seta. Campa teus anjos aqui, Senhor Deus, que nenhum mal venha atingir a tua filha, no momento que ela estiver aqui ministrando a tua palavra, meu Pai. Nem depois disso, Senhor Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Eita, quarta-feira, né? A gente está cansado do trabalho. Quem não está, né? Aquele dia corrido. Mas glória a Deus, estamos aqui, né? O Senhor nos trouxe, porque o Senhor tem para falar conosco. Conosco, porque eu me incluo nisso, não é? A gente prepara o estudo, mas o Senhor sempre traz coisas novas quando estamos aqui, né? Quem vem, Edinaldo, Glaucinho, outros, sabe que como Deus fala conosco. Mas antes de começar, eu queria orar novamente, irmãos. Tá? Vocês podem fechar os olhos ou não. Né? Às vezes a gente tem um negócio, precisa fechar o olho para falar, para orar. Não necessariamente, né? Tem gente que se concentra muito bem com os olhos abertos. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. Obrigada pelos livramentos, Pai. Certamente, Senhor, nós tivemos muito no decorrer desse dia, Pai, na vinda até a Tua casa, porque nós sabemos, Senhor, e o Senhor sabe melhor do que nós, como Satanás investe, para não, Senhor, aprendermos mais do Senhor, Senhor, para não ouvirmos, para não vir à Tua casa, para não nos reunirmos, porque o Senhor se agrada na comunhão. Na comunhão nós nos alegramos, nós aprendemos, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, sobre cada um de nós, personaliza a palavra, porque quem personaliza é o Senhor nos usa pela misericórdia, Senhor. Não que nós somos alguma coisa, merecemos ou fazemos, mas é a Tua misericórdia. Então, vai em cada coração, personaliza essa palavra, Senhor. É uma escola, sim, é aula, Deus, mas é a Tua palavra. Ela não deixa de ter o mesmo poder, Senhor Jesus. Ela não deixa de ter a mesma autoridade, Senhor, porque é uma escola bíblica, porque é tirada da Tua palavra, é o Senhor falando, comunicando, Senhor, a nós aquilo que o Senhor quer. Oh Deus, em nome de Jesus, tira todo o cansaço, tira todo o sono, tira toda a palavra contrária. Oh, meu Deus, todo sussurro no ouvido está repreendido em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, porque quando estamos aqui, bate realmente uma sonolência, Pai, que às vezes nós nem sabemos, Senhor, de onde vem. E assim que acaba, Senhor, o culto, ou acaba a escola bíblica, logo nós nos despertamos e sabemos que isso é espiritual, Senhor. Então venha repreendendo em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade à carta de 1 Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses. O pastor Ítalo terminou o capítulo 3 na semana passada, né, Ítalo? E agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. E a gente começando esse capítulo 4, parece que Paulo está dizendo, né, que está terminando. Mas a gente olha assim, mas tem tanto ainda, né, escrito aqui na frente, e ele já começa finalmente essa carta. Vamos ler. Capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Com certeza, eu não vou fazer os 12, tá? Isso é muito certo. Eu sei disso, e os irmãos que estão acostumados, acho que tem irmãos aqui que não me conhecem ainda, né? Não viram ainda e sabem que eu não consigo terminar mesmo. Né? Mas os irmãos vão terminando. Amém? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, a maneira como devem agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus.
Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém? Então, nesse capítulo 4, Paulo ele está exortando, ele está falando, comunicando aos crentes, os irmãos lá de Tessalônica, e a nós também. Porque muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós costumamos a olhar com uma visão, com uma ótica, uma lente, de que só foram para lá, para eles, para os irmãos do primeiro século, né? E não costumamos a olhar que isso é para nós, porque se não fosse, Deus não teria preservado. Né? Até hoje, teria parado ali, ficado lá com os nossos irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele está exortando os crentes, os irmãos de Tessalônica, que são os tessalonicenses, e a nós também, sobre uma vida que agrada a Deus. Né? Qual é a vida que agrada a Deus? E, especialmente, ele está falando aqui da santidade do sexo e da santidade ao amor fraternal, que é o amor entre os irmãos. Mas, antes de iniciar, vou fazer uma pergunta, tá? É escola bíblica, gente. Não se esqueçam. Né? Não é um monólogo, tá? Não só eu falando aqui, não. É um diálogo. A escola bíblica é isso. É como a gente está na sala de aula, no colégio, na faculdade, seja onde for, a gente está ali, numa conversação. Enriquece. Eu não sei tudo, não sou detentora da verdade, muito pelo contrário. Algumas coisas, certamente, tem coisas que eu não sei, que vocês já leram, pesquisaram em algum lugar, sabe que vai enriquecer a escola. Né? Mas, vamos lá. Vocês se lembram onde fica Tessalônica? Lembra da viagem missionária de Paulo, que Paulo ia para a Ásia, né? Mas ele teve que atravessar o... Eita! Aí o Espírito Santo, né? Que na nossa linguagem, opa, vai não, peraí, você vai parar aqui que você tem um negócio para fazer. Aí Paulo... E onde fica a Tessalônica? Grécia. Fica naquela região lá. Né, da Grécia, como Corinto também. Por que eu estou perguntando isso? Porque vocês vão entender daqui a pouco, e frisem bem, né? Fixa bem onde ficava essa cidade. Né? Então, Paulo vem falar com os irmãos, vem exortar, escreve essa carta aos irmãos de Tessalônica, falando com eles, exortando, né, alertando sobre a santidade do sexo, a santidade ao amor fraternal. Mas antes de tudo isso, como eu disse, provavelmente eu não vou expor, vou jogar a bola para o outro. Estou brincando, viu? Não é assim, jogar a bola não, é porque realmente não dá. A gente, nessa introdução, meus irmãos, eu acredito que os irmãos aqui que trazem também, os pastores, eu acho que se a gente for fazer
mesmo ela bem esmiuçada na íntegra, eu acho que são mais ou menos uns 3 estudos, né, pastor? Ou mais. Só introdução, para saber o contexto que esse pessoal vivia. O contexto que esses irmãos de Tessalônica viviam. Porque nós muitas vezes achamos, ai meu Deus, tão difícil, estou no meio de um povo, né? Tão difícil. Difícil é esse povo aqui, que nós vamos ver. Né? Perto deles, às vezes nós vivemos até no paraíso. Então, antes de entrar nisso, antes de entrar no texto, nós precisamos entender o contexto ao qual esses irmãos viviam. Onde era? Que contexto é esse? Que povo é esse? O que é que eles faziam? Porque senão a gente não vai conseguir entender o que Paulo está falando sobre, sabe, sobre cuidado com a imoralidade sexual, cuidado, né, com o amor fraternal, para vocês amarem os irmãos, um ao outro, manterem firme. A vida sexual no mundo grego-romano, irmãos, lá, vocês podem ver, lá no Novo Testamento, lá tem, em Romanos, né, tem falando, em Coríntios tem falando, na própria carta de Tessalônica tem falando, em Filipenses, em Colossenses, pode ler lá que vem falando do povo, vem falando das suas práticas. Era um caos. Sabe o que é um caos? Sem lei. Era uma vergonha total. Era como se a vergonha mesmo, o pudor, tudo que era certo tivesse desaparecido, ter sido extinto daquele lugar. Aí por aí nós já podemos imaginar, né? Começa a ter um vislumbre, começa a ter uma noção do que era aquele lugar. Como os historiadores falam, como se tivesse sido extinto a moral, o caráter, não existia mais, era terra sem lei, era um caos total. Né? Algumas coisas, por isso que eu falei, talvez, né, os pastores aqui, os irmãos Edinaldo, né, pastor André, outros, possam trazer mais, porque é muita coisa. Mas eu detalhei algumas coisas só para a gente entender como era isso. Praticamente, todos os líderes, todos os que governavam, governadores, estadistas, todos eles tinham amantes. Diz que não tinha um que não tivesse amante. Já tira, né? Tinha suas esposas e tinha as amantes também. Algum deles. Alexandre Magno, Ptolomeu, Platão, e tem outros, viu? Tem outros. Não, são todos. Então, se a gente for citar aqui, vai ser a noite toda aqui. Agora, o que eu achei interessante, que fui pesquisar depois sobre ele, era um chamado Solon, que era um estadista, um governador, um legislador, pessoas que fazem a lei, pessoas importantes, autoridade, uma autoridade naquele lugar. E aí me chamou a atenção, eu disse, vou pesquisar mais sobre esse camarada, né, para ver o que fala com ele. É claro que você pesquisando em algumas coisas, e pelo amor de Deus, gente, não pesquise o Wikipédia, tá? Não faça, quando vocês verem a primeira coisa que aparece é o nomezinho Wikipédia. Não, aquilo ali não vale, tá? Não é pesquisa. Então, quando passar, você vai passando e vai vendo em fontes, porque ali vai dizer umas coisinhas boas, né? Quando eu li o texto, eu disse, esse camarada não foi esse legalzinho. Aí fui fazer umas pesquisas. Começa muito bonito a história dele, né? Começa bonito, ele, eu vou trabalhar pelas classes sociais, né? Pelo povo. Vou fazer aqui o melhor, esses impostos aqui, né, para não prejudicar o pobre. O velho discurso. Para depois vir o que eles querem mesmo, né? Uma facada mesmo em todo mundo, na sociedade. Então, é a mesma história bonita que começa. É a mesma palavra. Eu disse, isso aqui não está muito, né, me cheirando muito bem, não, mas vamos lá. Esse cara, ele foi o primeiro a legislar e a legalizar a prostituição
lá. Fez a lei com aquela história de pelo social, pelo povo, vamos trabalhar aqui com a sociedade. Legislou, legalizou a prostituição. Ele abriu prostíbulos do Estado. Não era, chegou ali e abriu um prostíbulozinho, né? Não, era do Estado. E os lucros que vinham desses prostíbulos eram usados para construir templos a deuses. Lembra dos irmãos? Grécia, né? Roma. Olha o cara. Grego. Você já pensou que é legalizar? A gente pensa hoje. Hoje tem umas leis de pouco tempo que a prostituição, né? Ser prostituta é profissão, né? Pode ter carteira, tudo. Olha aqui de onde vem, já. Não é novo. Copia e cola. Mesmo porque Satanás não cria nada, né? Ele pega o que já tem e só transforma porque é ruim, ou ele só vai dando um upgrade aí na situação. Então, o cara legalizou a prostituição, não só estava satisfeito com isso, abriu os prostíbulos do Estado, e esses prostíbulos davam lucro para o Estado, que usava para abrir templos a deuses falsos, pagãos. Esse contexto aqui os irmãos viviam. Era lá. Não foram tirados de lá, não. Os laços matrimoniais, é como eu falei, aqui só tem algumas coisas, porque se for citar tudo, passaríamos a noite aqui. Os laços matrimoniais foram menosprezados. O divórcio era fácil, banal nesse lugar. Não tem problema, não. Né? Matrimônio para quê? Não deu certo? Não, separa. Qual o problema? Tem um texto, eu não sei se vocês lembram, no livro. Eu esqueci a pessoa, mas ele diz assim, que as mulheres ou as pessoas, elas casavam para divorciar e divorciavam para se casar. Era assim esse contexto. Tem lá no livro de Hernandes. Casavam para divorciar e divorciavam para casar. Simples assim. E os irmãos saíram de Tessalônica? Fundaram uma cidade para eles? Não, nenhum de nós, né? Estava lá. A moral e a ética entraram em colapso naquele tempo. Não existia. Que moral, que ética que tinha? Estavam mortas. Tudo era permitido naquele lugar. Tudo mesmo. Vocês imaginam uma cidade, né? Um lugar onde o prostíbulo era do Estado, dava lucro para o Estado. Já pode imaginar, né? Os ricos eram extremamente promíscuos. Né? Pessoas que faziam o que queria com a sua vida, com seu corpo. E olha só, a própria esposa era um imperador chamado Cláudio. E ela saía. Essa mulher saía. Se ele era imperador, ela era imperatriz. Aí diz que nas madrugadas, ela saía escondida do palácio. Imagina para onde ela ia? Para os prostíbulos. Para um prostíbulo. Ela ia satisfazer os seus desejos lá no prostíbulo. Aí você imagina, a esposa de um mandatário, de um comandante, né? É uma autoridade. Ia se prostituir na madrugada e voltava, lá nos textos, diz que ela voltava para casa, se deitava como nada tivesse acontecido. E vou te dizer, viu? Só para adiantar aqui, por incrível que pareça, esse Cláudio, ele foi o único que era homem nesse contexto. Olha só.
Agora que eu lembrei, um dia desse eu estava falando para uma pessoa sobre as situações que estão acontecendo. Eu falei assim, olha só, nós temos autoridades, né, sobre as nossas vidas, autoridade em casa, autoridade na igreja, autoridades e autoridades do Estado e autoridades nacional, internacional e vai. Essas autoridades, como essa autoridade aqui, olha só o que fazia. Isso, gente, abre portais do inferno. Se uma autoridade máxima, ela está se prostituindo, uma mulher dessa, né, que ia para um prostíbulo, um cara que, pelo amor de Deus, né, porque ele sabia, né, se a mulher levantava de madrugada direto para ir para o prostíbulo, ele não sabia, só se estava dopado, né, permite tudo isso. Aí acha que essa cidade ia ser o quê? Esse país ia ser o quê? Se ele mesmo deu legalidade dos portais do inferno, descer sobre aquele lugar. É legalidade. E nós estamos distantes disso? Eu falo nós em todo o contexto mundial e tudo, porque a gente nem sabe o que acontece nesses bastidores. Né? Sabe o que nos apresentam, mas o que está por trás disso? E aí eu fico imaginando, por que tem lugares piores do que outros? Por que tem estados piores do que outros? Moralmente falido, degradado. Em todos os termos que imagina. Começa a pensar, a observar que tipo de autoridades estão lá. Que tipo de pessoas são cabeça que governa. E se há Deus ou se há os portais do inferno abertos, é Satanás que domina. Aqui não é só ele, não. Todos. Lembra que estava dizendo? Praticamente todos os líderes, todos esses personagens, eles estavam envolvidos com prostituição. Tinham amantes abertamente. Né? Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né? Incestos eram comuns. Talvez a garotada aí mais jovem não sabe o que são incestos, né? Sabe? São relações que tem, né, mãe com filho, pai com filho, irmão com irmão, são pessoas do mesmo, né, da mesma família, parente muito próximo. Né, numa linguagem aí para esses jovens. Isso é incesto, tá? Quando ouvirem, vai passar em algum lugar, vocês vão saber. Isso era comum nesse mundo greco-romano. Era muito comum isso aí. Tios, com sobrinhas. E quando eu estava preparando a aula, eu lembrei de uma situação do nosso país, tá? Vamos trazer para o nosso país? Eu não sei se foi aprovado. Talvez o Ítalo fale isso com mais propriedade, porque depois eu não acompanhei mais. Que estavam na Câmara dos Deputados uma lei, um projeto de lei para legalizar, lembra? Relações incestuosas. Está lá. Eles não esqueceram, não, viu? Volta e meia aparece. Pai pode casar com filho, pode ter. Não é casar, gente. Isso é só uma porta para estupro, violência sexual, perversidade, incesto, tudo que é contra Deus. Mas eles botam pais poderem ter relações com filhas, casar se quiser, filhas com pai, sobrinho, tio, está lá. Está lá. Aqui, ó, Brasília. Está tramitando lá. Volta e meia eles engaveta, bota de novo para ver se passa. Para ser obrigado. Isso nada mais é para legalizar o estupro. É isso. Porque a pedofilia, tem muitos pais aí violentando. E muitos. Eu sei porque eu trabalho com isso. Não é pouco, não. Pais que dão suas filhas com 4, 5 anos de idade, quando eles mesmos não fazem, eles dão, trocam por droga, por outras coisas. É só para legalizar esse tipo de coisa. Estava lá, ó.
O incesto. E hoje eles só estão querendo o quê? Botar no papel para ficar bonitinho, né? Legalizar não é lei. Você não pode fazer nada. Se fizer algo, vai ser preso. Vivemos isso. E aí todo mundo acha, né? Não abre os olhos assim para algumas coisas, vai lá nas leis, projeto de lei, vamos atrás dos projetos, o que é que esse povo está fazendo lá? Né, para a gente, o cara aqui, ele legalizou a prostituição, está aí, pronto, pode, está na lei, é legal. E acontece conosco. E algumas coisas mais, tá? Se for ver os projetos de lei, lá na internet, se for, vai cutucando lá que vocês vão achar coisa desse pessoal aí. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Irmão Ronaldo, né, falando aqui, eles voltam na madrugada. Você vê que é um negócio de Satanás mesmo. Quem vai ficar acordado de madrugada, né? A gente quer dormir para descansar, trabalhar no outro dia. Eles voltam na madrugada, irmão Ronaldo falando, e ninguém vê, ninguém assiste. Quem é que assiste? A gente não assiste nem de dia, TV Senado. Tá vendo? Agora, observem quando é para votar alguma coisa que realmente é em benefício da população. É um moído. É dias e dias, caduca, alguém desengaveta, né, o negócio não vai, gente. Por causa desse tipo de pessoas. Vocês acham que esses homens que eu falo, a humanidade, mulheres também, né, como nós são envolvidas, estão longe de nós? Isso é só uma coisa que está aqui no papel, na Bíblia, que Deus deixou e disse assim, não, deixa isso só para conhecimento. Que valia teria para a gente só para conhecimento se não fosse aplicação prática na nossa vida? Está aqui, né? A homossexualidade em Roma era vergonhosa, escandalosa. Isso aí, meu Deus, está desde lá de trás, né? Tá, a Bíblia todinha fala. Está lá, Romanos fala. Diz que dos 15 imperadores, lembra de novo? Autoridade. Eram homossexuais. Só quem não era Cláudio, que era traído pela mulher que ia se prostituir. 15. Só ele não era. Diga aí. Aí você diz, Lucila, mas por que tudo isso? Porque é escola bíblica. E porque se a gente não entender tudo isso, a gente não vai entender depois lá atrás, né, quando os irmãos vierem trazer, o contexto que os irmãos viviam. Aí a gente fica falando que, meu Deus, eu sofro tanto. Olha só porque minha tia, minha irmã, não sei o que, não é crente, fica falando de mim. Olha só. Né? E olha a situação que eles tinham que enfrentar. A gente tem que ir aprendendo. E quando a gente começa a estudar, meus irmãos, é muito bom. Você parece que transporta para o lugar, para a história. Você começa a imaginar como era o povo, como eram as vestimentas. E principalmente quando a gente procura visuais, porque não deu tempo de fazer isso. Mas, até hoje, os gregos, né, romanos, eles cultuam isso, eles têm imagens. Bom, vamos fazer um exercíciozinho de pensamento, né, de raciocínio aqui. Como são as imagens? Como são aquelas esculturas? Todo mundo nu. É ou não é? As irmãs trouxeram. É verdade, todos nus. Pode ver. Cheio de poses. E até hoje é assim. Eles cultuam isso. Né? Eles exalam.
Né, irmã Edinaldo? Já viu uma estátua daquela vestida, bem bonitinha, comportada de vestido, lá embaixo, um homem de calça? Nada, coisa nenhuma, tudo pelado. Para vocês verem a degradação. A gente, né, ri, brinca um pouco para ficar mais leve, mas é muito sério. É muito sério. E isso estava lá, já vinha de lá. Né? Você já pensou? Dos 15 imperadores, só um não era homossexual. Somente um. Mas mesmo assim, eu não sei, é que eu queria falar um negócio aqui, mas eu não posso. Que esse homem se deixava lá com a mulher, todo dia saindo para procurar. Pode ser, né? Todos tinham amante, praticamente todos tinham amante, porque também tinha umas mulherzinhas, né? Capetadas, olha a Jezabel. Era um negócio sério. Andava em tudo, Jezabel, todo mundo. Quem mandava na realidade era ela, né? Ele era só para dizer que era ali o rei, o fantoche. Mas, vamos lá. Nós já falamos dos incestos. Então, meus irmãos, foi contra essa imoralidade. Foi por causa disso. Foi por causa desse contexto, desse caos. Sabe que Paulo escreveu essa carta para os crentes de Tessalônica. Os crentes de Tessalônica, eles viviam inseridos nesse contexto. Eles estavam lá, como eu falei, eles não foram tirados de lá. Eu me converti, pronto, os irmãos tessalônicos se converteram, aí foi para uma aldeia, só tem crente, né? E o outro lado, não, eles estavam lá. Eles foram tirados no sentido de que eles se converteram ali naquele meio, né? Foram tirados daquela prática, mas eles continuavam inseridos no meio. Deu para entender? Como nós. Muitas pessoas se converteram no meio de uma família, né, totalmente desestruturada, alcoólatra, o usuário é dependente químico e tal. Você se converte. Talvez você ali bebesse, assim, né, desenfreadamente, uma coisa ali. Você agora conheceu Jesus. Você foi tirado naquele meio no sentido das práticas, não é isso? Mas você continua lá. Você deixou de ser parente? Saiu da casa? Não vai visitar? Né? Tomar um café, bater um papo? Talvez até ir conversar com esses parentes para conhecer também o Senhor, para sair dessa vida. Era assim. Eles estavam lá, inseridos. Então, Paulo foi escrever essa carta para eles, né, porque lá não havia quem fizesse oposição forte a essas práticas. Quem é que ia fazer? Né? Os crentes estavam ali andando, tinham conhecido, mas não tinha pessoas que viessem assim, com veemência mesmo, né, com ênfase, contra essas práticas. E a gente sabe que Paulo sempre foi ousado, né? Um homem crente de palavras. Pois a imoralidade sexual era um costume normal, como nós vimos falando. Era normal nessa sociedade. É uma sociedade permissiva, uma sociedade promíscua. Eu posso tudo, aqui pode tudo. Era essa a sociedade. Eu faço o que eu quero, eu vou divorciar a hora que eu quiser e casar a hora que eu quiser, eu saio da minha casa, eu vou para o prostíbulo. Eu posso praticar, sim, ter relação com uma pessoa do mesmo sexo. Isso é normal, é permitido. Faz parte da nossa cultura. Se as próprias autoridades, elas permitiam, elas não só permitiam,
elas faziam e elas incentivavam. Já viu a história que o exemplo arrasta? O exemplo arrasta. Opa, se tem alguém maior do que eu fazendo, está tudo normal, ele diz que é normal, por que eu não vou fazer? Mas a gente tem que ficar ligado nessa, né? Ah, e ainda tinha os gnósticos, ó. A gente já falou tanto desses gnósticos aqui, né? Na escola bíblica. Ô, povo, difícil. Estão em tudo quanto é lugar. Nós falamos em Colossenses, estava eles, né? Filipenses, olha lá, os gnósticos. E eles são em todos os lugares. Alguém sabe aqui, lembra, né? Se lembra, porque já falamos. Em que eles acreditavam? Qual era o pensamento dos gnósticos? Fala, pastor. Só para dar uma... Vamos lá, vou falar. É isso. É como o pastor Ito falou. Eles acreditavam que a matéria, isso, tal, tá vendo? Nossa carne, nosso osso, ela é má. Ela é má, ela é perversa, ela não presta de jeito nenhum. Então, se isso aqui é mau, é perverso, não presta para nada, eu vou fazer o quê? Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Era isso que o gnóstico dizia. Por quê? O que importa é a alma, né? O espírito, não. O espírito, ele é bom, o espírito vai, mas essa carne aqui não. Ela não presta, eu faço o que eu quiser com ela. Eu posso saciar os meus desejos, os meus apetites, sem nenhum problema. Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Ainda tinha essas criaturas lá, para acabar de perturbar a vida dos outros, dos irmãos. Oi? Para acabar de completar. Olha só. Nós aprendemos que nós somos o quê? Templo do Espírito. Né? Morada. Como Nira falou. Morada de Deus. Templo do Espírito. Ora, se eu sou templo, né? Morada, ele está o quê? Em mim. Se ele está em mim, se o Senhor está em mim, eu não posso fazer nada. Se ele é o meu Senhor, eu não sou dona do meu corpo, é ele. Isso aqui, apesar da gente falar, é uma matéria, sim, mas ela é de Deus. Mas para eles não era. É só matéria, mas eu uso do jeito que eu quiser, eu vou saciar meus desejos, meus impulsos, né? Na psicologia a gente fala as pulsões sexuais. Né? Tem vários tipos de pulsões, mas as pulsões mesmo, aquelas que eu posso fazer. Vale nada mesmo. Aí o povo achava que podia mesmo fazer isso. Realmente não vai para nada, eu vou morrer, isso aqui vai ser consumido mesmo, né? Pela terra, pelos bichos, então não tem problema nenhum, porque o espírito está tudo certo. Ele já está lá, ele é bom, ele está salvo. Olha em que meio os nossos irmãos estavam inseridos. Olha que situação. E como eu falei antes, aqui é só um pouco. Tem muito mais. Tem muito mais. Né? Relação de mãe com filho. Filho manda matar a mãe, como Nero mandou matar a mãe dele, a Agripa. Foi aqui, ó. Nessa época aqui. E estava tudo certo. Não aconteceu nada. Tem muita coisa. A prostituição era vinculada à religião. Vocês lembram que nós estudamos sobre as prostitutas sagradas? Ou prostitutas cultuais? É nesse tempo. Eram mulheres... prostitutas mesmo, né? Usavam o seu corpo para satisfazer, né? Os líderes religiosos e outros, ia para lá como se aquilo fosse sagrado. O templo de Afrodite é uma das deusas
né, do sexo, do amor, disso tudo, lá tinha milhares de prostitutas sagradas. Pensa aí. Milhares. Né? Não era 100, 50, 200, não. A história, a gente pesquisando, diz que eram milhares de prostitutas cultuais. Essas mulheres estavam ali para servir mesmo, como se estivesse servindo a Deus. Né? Servindo os homens, vinculada a uma religião. Agora pensa aí na cabeça dos nossos irmãos. A situação. Não é lá não, mas isso é religião. Estão me ensinando outro tipo de religião. Né? Agora esse Deus aqui, isso não pode. Né? Esse outro aqui, mas diz que pode. Agora, você imagina isso, o processo para tirar isso deles. Porque isso era muito comum, como falamos, é normal, fazia parte, é da cultura deles. Leva tempo, é um processo, é uma desintoxicação, né, como qualquer outra. Agora, precisa esforço, precisa tempo, precisa dedicação, trazendo para a gente, porque eu ouço quase todos os dias. A palavra é sempre essa. Ah, mas não é fácil. Ah, mas não é fácil. Ah, mas não é fácil. Para mim, se a pessoa falando para se convencer que não é mesmo, para dizer que não vai fazer e não vai conseguir. Claro que não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Como qualquer outra coisa na vida. Né? Mas precisa ser feito. Precisa se abster disso. Dessas práticas. É esforço. É esforço. É ruim? Claro que não é ruim, gente. Quem fez o sexo foi Deus. Ou não foi Deus que fez? Foi Deus. Deus criou Adão e Eva. Mas não para viver desse jeito aqui. Né? Que depois, destrinchar isso aqui com mais cuidado. Só que era usado de uma maneira totalmente contrária à palavra, desenfreada, sem pudor, moral nenhum, caos total, degradação sexual, moral, espiritual. Ainda diziam que era, né, para os deuses. Era nesse contexto que nossos irmãos estavam. Tinha, só para citar dois, né? Tinha Afrodite e Eros, que Eros também era um deus do sexo. Olha só como essa cultura, ela estava totalmente enraizada, ela estava entregue às questões sexuais, à imoralidade sexual. Um templo com a deusa que tinha milhares de prostitutas. O deus, um dos, sabe? Isso é só esses dois, para a gente não... Deus Eros, que é o deus do sexo. Olha como isso era muito latente, né? Cotidiano, fazia parte da vida deles. Tudo, você vê que tudo que nós vimos aqui está ligado às práticas sexuais. Perto da cultura greco-romana, fichinha. Quando tiverem curiosidade, dá uma olhadinha, uma pesquisada, né? Foi o pior da história. Eu não sei, né? Hoje não, hoje acho que ele está pior. Hoje está pior que Sodoma e Gomorra. O negócio está... Não sei também, né? Eu só acho. Mas é como o pastor André falou. Egito, Babilônia, fichinha perto disso aqui. E os irmãos estavam lá. Né? Nesse meio. Por isso Paulo escreveu essa carta. Porque Tessalônica tinha saído dessa sociedade e vivia neste contexto. Então, quando a gente fala assim, Babilônia, os irmãos crentes de Tessalônica saiu dessa sociedade, como eu falei antes, gente, saiu não é porque saiu de lá para outro lugar, não, é porque foi tirado desse meio no contexto de santidade agora, conheceu o Senhor, se converteu, conheceu o Deus verdadeiro,
né? Agora, eles sabiam, estavam sendo instruídos quanto a essas práticas, que essas práticas não agradam a Deus, né? Muito pelo contrário. Os tempos mudaram. Não mudaram? Estamos no século 21. Não é isso? Isso aqui foi lá no primeiro século, 20 séculos depois, antes. Aconteceu isso, agora estamos, né, 20 séculos depois. Mudaram as práticas? Pode falar, se vai alto. Estamos na escola. Pronto. Se Marley disse que é igual a Pokémon, viu? Evoluiu. É isso mesmo, né? Então, essas velhas práticas, essa imoralidade, ela continua. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, onde o prazer é barato. Prazer, né? Porque muitas pessoas acham que só sair por aí fazendo, né, sexo à torta direita é prazer. Onde a sociedade perdeu o pudor, o respeito, a vergonha. Onde o nudismo virou arte. Olha, ficar nu no meio da rua, em cima do palco, é arte. Não é mais falta de pudor, de vergonha, para não dizer outras coisas, né? Oh, é isso, pastor, muito obrigada. Manifestação artística. Nós tivemos um tempo desses, uns 3 meses atrás, no meio da rua, lá as manifestações artísticas. Arte. No meio de crianças, no meio de idosos, eles não respeitam mais nada, nem ninguém. Ao menos aqui eles iam para o templo, né? Ao menos é que os textos falam. Eles tinham um lugar para fazer isso, eles tinham o espaço deles. Eles faziam ao mesmo tempo lá e tudo, mas dentro de um templo, agora no meio da rua. É verdade. A nossa rede televisiva ela é podre, principalmente aberta. Mais acessível. É como se Marley falou, não é para todo mundo, mas para todo o mundo, é global. Não, tudo banal. A gente estava vendo aqui, Erival estava me mostrando há pouco, antes de começar o culto, que uma mulher foi processada, né? Uma deputada, não sei, porque simplesmente ela disse que homem nasceu homem e mulher nasceu mulher. Foi processada. De biologia. E nasceu o quê? É isso que eu falo. Se você se sente outra coisa, é problema seu. Mas que nasceu homem e nasceu mulher, nasceu.
Né? Até hoje isso não foi mudado. Então é isso. E se Marley, né, a gente aqui conversando, está vendo como a aula é boa? Né, tá falando, por que entrar justamente nisso, Marley? Sobre essas indústrias, as indústrias televisivas. Gente, a indústria pornográfica, ela é uma das que gera mais renda, né, lucro no mundo. Porque passa aqui, mas ao mesmo tempo está passando em rede mundial. A indústria pornográfica, pensa aí, quantos bilhões, trilhões ela não gera? Antes ficava lá no templo, né? Tinha um espaço. Era milhares, mas estava confinada no espaço. Hoje não. Tinha que ir lá. É isso. É isso. É mesmo? Olha, não sabia disso. Tá vendo? Diga aí. Parecendo um pedaço de carne no açougue, né? Não é que antigamente a gente tinha os pedaços de carne, você ia lá, escolhia o que você queria. É isso. É uma coisa. Que você vai lá, escolhe e leva. É isso, irmão. Olha a sociedade daquele tempo e olha a sociedade hoje. É como Simália falou, evoluindo. Uma evolução muito rápida. Né? Uma evolução extraordinariamente rápida, mesmo porque nós sabemos que o Senhor está voltando. Né? O Senhor tem pressa. E Satanás não tem, não? Satanás também tem pressa. Porque ele sabe que quem mais ele arregimentar para o inferno, melhor para ele. Né? Então, os dois lados têm pressa e a gente tem que ficar muito ligado a isso, porque os nossos estão nesse caminho. Pode olhar, cada um de nós tem um parente, alguém que está longe da presença do Senhor, se afastou, ou não quer saber, ou nós nunca tivemos coragem de falar, que a gente também tem que ser honesto, né? Quanto a isso. Não tem. Coragem de ligar. Oi, fulano, tudo bem, tudo bem? E aí, rapaz, moça, como é que você está? Como é que está a sua vida? Você está bem? E aí, com Deus? E começa. Aí, se não quiser nada, você diz, está certo, eu dei o recado. Agora, você sabe que tem o céu e o inferno, né? Então, né? Eu disse assim, tem umas pessoas, eu não tenho culpa de sangue. Não tenho. Disso eu sei que o Senhor não vai me cobrar, porque eu falei. Agora, quando a pessoa não quer, não é mais responsabilidade, eu também não vou ficar insistindo. Né? Parte para outra, que está querendo ouvir. Mas culpa de sangue, não vamos levar. E é isso. Então, já falei, a TV, como né, as meninas já falaram, extremamente nociva. Minha gente, a TV é nociva. A TV aberta é nociva. Essa rede G lá, pronto, piorou a situação. Eu não assisto, lá em casa a gente não assiste há muito, né? Muitos anos. Tem nada que presta. Nada de bom. Né? Estimula o adultério, estimula a violência, a homossexualidade. Tudo isso é aplaudido. Né? Tudo isso recebe aplausos. Fazem, como é que dá o nome? Apologia. Apologia ao adultério, apologia ao uso de drogas, apologia ao sexo, apologia à pedofilia, apologia a tudo que não presta. Está aí. Essas questões estavam lá, só que está de uma maneira expandida. Né? E uma velocidade absurda. O vício, né? A mentira, a traição. Eu disse, quando eu estava preparando, eu disse, mas está falando né, da questão da imoralidade sexual, mas me veio isso assim, eu disse, mas faz parte tudo isso, né, dessa geração
degenerada, degradada, corrupta, lasciva, né? Sem respeito a ninguém, tudo fácil. O que vem fácil, vai fácil, né? Falei, faz apologia a todos esses comportamentos. Gente, o sexo, o que mais se faz apologia nas novelas? Nos filmes. Você está assistindo um filme, parece assim, tão bom, inocente, uma série. Inocente, está ali, do nada aparece um casal. Agora, não, dificilmente, né? Agora é... Quer falar? Homem com homem, mulher com mulher. Do nada. Um dia desse eu estava assistindo um negócio, mas não tinha nada a ver isso aí. Nem parecia que tinha isso lá e agora apareceu. Eu pego e mudo, desligo, não assisto mais, passo para outro. Mas está difícil, né? O sexo santo, puro, bom e deleitoso, criado por Deus, está sendo banalizado, comercializado e desprezado. Esse é o sexo bom. É o sexo criado por Deus, o sexo com respeito. Davi rindo para mim. Aprendendo, viu? É esse, meu filho. Você já é um rapazinho, né? Rapazinho tem que aprender, que ouvir mesmo. Que o que tem aí fora não presta, não. Eu já passei por aí, por esse mundo, e pode ter um respaldo, né? Para falar disso. É o que foi criado por Deus. Quer saber o que é bom para você? Vai na palavra. Se está lá, pode fazer, né? Se não está, ou está como está escrito aqui, nessa carta Tessalonicenses, não faça. Então, meus irmãos, que hora que termina? Pronto. Vai dar tempo. Eu vou fazer só esses dois para a introdução para o próximo, tá? Ligado. Aí pode voltar, se quiser. Só para a gente fixar isso aqui. Então, no capítulo 4, versículo 1, Paulo chegou à última seção, né, desse contexto, desse texto da carta, fazendo um clamor. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Né? E efetivamente estão fazendo, mas continue fazendo. Então, Paulo ele está dando uma ênfase. Né? Ele está falando assim, olha, continua fazendo. Vocês já aprenderam qual é a maneira certa de agradar ao Senhor. Busque agradar a Deus. Agrade, né, por meio da santificação. Santifique-se. Né? Façam isso. E na parte B, Paulo fala assim, que ele viu, parafraseando, eu já vi progresso na vida espiritual de vocês. Olha, meus irmãos, crentes de Tessalônica, eu já vi esse progresso da santificação espiritual em vocês. Só que continue fazendo, progrida cada vez mais, busque cada vez mais essa santificação. Paulo disse, tá jóia, né? Mas busca, fica firme. Por quê? Porque Paulo sabia que ele estava inserido nesse meio. E eles podiam ser arrastados novamente para aqui a qualquer momento. Então, isso vale até para a gente, né? Tem alguém ali, às vezes a gente aponta o dedo, ao invés de ir lá e ajudar, opa, peraí, que o irmão está no meio ali, daqui a pouco, né? Pode cair. Ao invés da gente ir lá e dizer, eu estou te observando, né? Você está bem, estou vendo seu esposo para santificar, estou aqui para ajudar com a coisa, não. A gente vai lá, acaba de empurrar.
insistiu muito. Exatamente. E tem que falar, gente. Está aí. Principalmente agora, está aí na televisão, está no celular, o coleguinha. E por que a gente não vai falar disso para a garotada? Né? Ensinando o que é certo. Até os casais. Tem coisa para casais também, viu? Sexo santo. Né? Puro, que agrada a Deus. E é isso mesmo, Dani. Não fala. Por quê? Ai, meu Deus, não pode falar disso. Como não, se Deus criou? Deus criou, Satanás perverteu, e agora a gente não vai dizer que Satanás está errado? Né? Que Satanás foi que perverteu, que fez errado, que tudo isso aqui, dessa maneira que está sendo exposta, não é de Deus. Né? Então, vai adiantar. Então, tem um teórico, né, que o pastor Hernandes fala, que é o Warren Wiersbe. Ele diz que agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Eu passei um tempão pensando nisso. E eu fiquei lá. Eu disse, como assim, Jesus? Esse negócio. Quem for trazer na próxima aí pode dar uma... né? Eu já sei aqui algumas coisas, mas não dá. Então, significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. É possível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Né? Lá ele cita o exemplo de Jonas, que obedeceu, foi, mas não agradou, porque chegou lá e ele ficou do lado de fora resmungando. Não entrou na cidade, maldizendo o povo. Aí eu fiquei, mais ou menos. Né? Aí é meu, gente, isso é particular, tá? Que de Jonas, aí tem a questão também do filho, o irmão mais velho do filho pródigo, né, que ficou, mas não agradou. Eu resolvi não. Na hora que eu estava assim, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ele falou, quando vocês vão para a igreja? E eu, eita Jesus, como assim? Né, essa questão. Ele disse, vão por uma obrigação. Vão para cumprir tabela, para bater o ponto. Mas não vão de coração para me agradar. Muitos de nós vemos só porque é quarta-feira ou domingo a gente tem que ir para a igreja porque as pessoas precisam ver que eu estou na igreja. Né? Deus precisa ver que eu estou na igreja. Mas eu estou obedecendo ao chamado, aos mandamentos? Ou eu estou só aqui cumprindo um horário? Quando nós servimos alguém, né? Então, não é só fazer a vontade, mas é obedecer. É fazer de coração. Eu não pratico a imoralidade sexual porque Deus está vendo, né? Eu estou obedecendo. Tá. Mas e o desejo? É esse mesmo? Ou na primeira oportunidade se desse e Deus dissesse assim, tá bom, vai, não iria? É isso que a gente, né, tem que pensar. Muitos não vão, não fazem, não praticam, ou por medo. Mas não no desejo de agradar a Deus. Eu não faço, eu estou anulando a minha carne. Né? Eu estou mortificando, matando ela. Porque eu quero agradar a Deus, agradar o meu Senhor. Não só um ritual, não só porque, né, só porque Deus disse, mas porque eu quero agradá-lo. E vamos parar no 2. E Paulo dá uma razão para isso. Né? Dá uma razão para não fazermos tudo isso. Dá uma razão para os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque os crentes de Tessalônica, eles já haviam sido instruídos por Paulo a não praticar isso. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Então, Paulo disse, olha, vocês não têm motivo para cair, para errar. Vocês não são inocentes. Nós já instruímos vocês quanto a isso, e agora eu estou reafirmando, né? Instruídos nessa verdade. Por isso, deveria viver de modo que agradasse a Deus.
lá tem um trechinho também, que eu até botei aqui, que diz: se somos soldados de Cristo, então devemos obedecer às suas ordens. Não importa se isso vai doer, não importa o que vai acontecer, se eu vou morrer, seja o que for. Mas se somos soldados, devemos obedecer. Essa aqui, eu estava lá e veio assim: o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Não uma constância. Opa, não é, né? Mas aconteceu, é um acidente. O nosso pecado é uma rebelião aos mandamentos que recebemos. Somos soldados, devemos obedecer. Não obedeço, estou em rebelião contra Deus. Né? Contra os mandamentos dele. E o nosso pecado, meus irmãos, é pior do que o do descrente, viu? Do que não conhece a Deus. Porque ele não conhece. Ele não sabe desses mandamentos. Ele não sabe, né, dessas ordenanças de Deus. Ele não sabe que Deus condena e abomina a prática da imoralidade sexual. Mas nós sabemos. Então, nosso pecado é pior do que o dele. Se a gente cair, o negócio é diferente. Deus não trata com a gente como vai tratar com ele, não. Só para a gente, ficar ligado. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, porque a palavra é do Senhor. Pai, que o Senhor vem com instruções. O Senhor usou Teu servo Paulo. O Senhor usou tantos outros e continua usando nos nossos dias as nossas autoridades eclesiásticas, Senhor, para nos instruir. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nos ajuda. Nos sustenta, Senhor, para que nós não venhamos cair nem praticar nem a imoralidade sexual, nem qualquer outra coisa que desagrade ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, obrigada por esse alimento, obrigada por esse banquete farto da Tua palavra. É como o Teu servo, Senhor, o apóstolo Paulo falou: nós, Senhor, não temos desculpas. Porque nós, Senhor, já aprendemos, porque nós sabemos, nós somos instruídos, Senhor, desde quando nós aceitamos, nós fomos, Senhor, convencidos do Senhor, que há um Deus poderoso na nossa vida, Senhor. Nós estamos sendo instruídos, seja de um mês de crente, seja de um ano, de 10, de 20, há instruções todos os dias para nós, e a instrução na Tua palavra. Então, não tem desculpa, meu Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, obrigada por cuidar. Obrigada, Senhor, por preservar a Tua palavra íntegra, Senhor, para a nossa instrução. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, se há porventura alguma pessoa aqui, meu Senhor, que esteja com dificuldade nesta área, Deus, em nome de Jesus, toca agora no Teu filho, na Tua filha, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, venha trazendo cura nesta área. Oh, Deus, limpa o coração, limpa o corpo, meu Senhor Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Às vezes é ação de Satanás, é uma fraqueza, é da carne. Oh, Deus, porque não existe coisa pior do que o velho homem que fica querendo retornar, Senhor. Oh, Deus, mas tenha misericórdia da Tua filha, do Teu filho, Senhor. Sara esta mente, sara este corpo, cauteriza, meu Pai, em nome de Jesus, que não venha mais praticar nenhum de nós. Porque a Tua palavra diz, Senhor, cuidado aquele que está de pé, que pensa estar de pé para que não caia. Então, cuida de cada um de nós, porque Satanás certamente, Senhor, fica procurando uma oportunidade para nos fazer cair justamente naquilo que nós estamos falando. Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor sustente a cada um, que cada um aqui possa ser cheios do Teu Espírito, fortalecido, soldados do Senhor para cumprir os Teus mandamentos, para cumprir as Tuas ordens, Senhor, para se manter firme, Senhor, nesta trincheira, Senhor, nessa frente de batalha. Não é fácil. Oh, Deus, nós somos soldados, mas o Senhor é o general de guerra. É nosso Deus que está à frente, é que comanda, é que nos protege.
Oh Deus, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Jesus. Oh Deus, nós vamos agora para nossas casas. Oh Senhor Jesus, nos proteja, nos guarda como o Senhor nos guardou na vinda. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter uma noite restauradora. Não permita que Satanás, Senhor, venha roubar o nosso sono. Venha, Senhor, roubar os nossos sonhos. Oh Deus, venha roubar a nossa alegria, Senhor, em nome de Jesus. Muitas pessoas, Senhor, estão tendo insônia, não conseguem dormir, roda de um lado para o outro na cama, Senhor. Oh Deus, venha dar um sono restaurador e profundo. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, que ele possa acordar restaurado amanhã, que as suas forças se renovem, tira toda a dor. Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado, a mente acelerada, muitos pensamentos, preocupações, meu Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora, seja desfeito na autoridade do teu nome, porque o Senhor pode. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Amém. Passou? Glória a Deus, meus irmãos, tudo abençoado, para a glória de Deus. Fique de pé, a gente só dá alguns avisos finais e vou abençoá-los, amém? Conferência de Paz, tem a arte aí, meu bem. Dia 29 deste mês, teremos a nossa conferência de paz, amém, gente? Cujo tema é cuidando dessa geração para impactar as que virão. Meus irmãos, investimento, R$50 individual, 75 um casal. E se você não fez sua inscrição, faça. Amém? Em nome de Jesus. Convide, faça ali, naquela mesma propaganda que a gente faz para o cursilho muitas vezes, faça para essa conferência. Amém? Vai ser algo marcante para a nossa comunidade, certamente para as vidas que você convidar. Amém, gente? Os pais não tragam as crianças, teremos apenas uma equipe reduzida para quem realmente não tem com quem deixar os seus filhos, amém? Culto de jovem, culto dos adolescentes. Tem poucos hoje, né? Sábado às 16 horas, amém? Tragam seus jovens, tragam seus adolescentes. E qualquer alteração na programação será avisado nos grupos, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Certamente, meu Pai, quando nos dispusermos a ler a Tua palavra, Senhor Deus, o que foi visto hoje, Pai, nós veremos com outros olhos, meu Pai. Sua filha aqui soube trazer, meu Pai, um bom contexto, meu Pai, que possamos nos debruçar diante da Tua palavra, Senhor Deus, e meditar nela, meu Pai, com a Sua graça, Senhor. Nos leva para casa em segurança, Senhor Deus, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês e todos dizem amém. Deus abençoe, meus irmãos.